Olá, esse é o nosso podcast da comunidade Democratizando, chamado Nossas Histórias. E no episódio de hoje estamos com um grande amigo que trabalhamos inclusive juntos por alguns anos, Eric Bernardes. O Eric Bernardes ele é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo, fez um curso de extensão em Gastronomia, ele é pós-graduado em Compliance e Gestão de Riscos de Fraudes e também decidiu fazer o MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0. O Eric ele tem uma carreira muito interessante. Por alguns anos trabalhou no jornalismo, em comunicação social, mas, em virtude da Lava Jato, decidiu se aventurar no mundo das investigações corporativas. E foi lá onde nós nos conhecemos. Passou pela KPMG, pela IP, pela Oi. Olá, Eric. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Vini. Obrigado pela introdução, pela generosidade aí. Um prazer enorme falar com você. Novamente estar juntos aí, conduzindo esse projeto aí com você, com essa ideia maravilhosa e acho que tem bastante coisa para a gente conversar aí. Obrigado pela introdução. Excelente, Eric. Eu agradeço a sua participação. Tenho certeza que vai ser um momento muito bom, né? Já conheço algumas histórias sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre a sua jornada, histórias inspiradoras. E nada mais justo do que a gente deixar marcado aqui através do podcast, para que outras pessoas a conheçam e possam se inspirar da mesma forma como causou inspiração em mim. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente de como foi a sua criação, a sua jornada na infância, até chegar à vida adulta, né? E conta um pouquinho para a gente aí da sua vida pessoal. Legal, obrigado, cara. Vamos lá. Bom, eu nasci em Atibaia, nasci em 1982, tenho 41 anos hoje, né? E por muitos anos da minha vida, a gente mudou muito de cidade. Meu pai tinha um emprego na CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo, e por conta desse emprego, a cada 2 anos, mais ou menos, ele era transferido de cidade. Então a gente mudou. Eu nasci em Atibaia, depois a gente mudou para Conceição das Alagoas, que era uma cidade no interior de Minas. E aí depois moramos em Avaré, em Itapeva, já no interior de São Paulo, em Itanhaém, em Rio Claro. E aí depois, nessa época de Itanhaém e Rio Claro, meus pais se divorciaram. E aí minha mãe foi morar em Guaíra, que é a cidade natal dela, onde a família dela mora até hoje. E eu fui morar com ela, depois morei em Atibaia novamente, morei em Mairiporã também com meu pai. E aí depois fui fazer faculdade e fui para Piracicaba e depois de Piracicaba para São Paulo, né? Sempre tive um perfil muito questionador, né? Sempre gostei de perguntar e de questionar muito as coisas. Minha infância, minha adolescência sempre foi bastante difícil para os meus pais até, porque eu questionava aquilo que eles falavam, questionava as orientações que eles davam. E isso acho que me ajudou a direcionar o meu caminho para o jornalismo, né? O jornalismo tem esse perfil, tem esse papel de buscar respostas, de trazer respostas para a sociedade, e foi por isso que eu segui para o jornalismo. Eu fui estudar em Piracicaba, e lá em Piracicaba, morei em República por alguns anos, cheguei a trabalhar fazer alguns bicos lá, trabalhei em loja de sapato, trabalhei vendendo consórcio de carro, trabalhei vendendo plano odontológico também para pagar a faculdade, até que chegou um ponto que eu falei, bom, preciso direcionar um pouco melhor essa carreira, e aí me mudei para São Paulo, onde eu terminei a faculdade, né? E aí comecei, aí sim, a trabalhar com jornalismo, fazer estágio, atuar muito mais profissionalmente com o jornalismo. Sempre gostei muito de cozinhar. A cozinha, para mim, era um espaço que eu tinha de conexão com a minha mãe, principalmente. Minha mãe cozinha muito bem. Até hoje, sempre que eu vou na casa dela, ela faz um monte de coisa legal lá para a gente comer. Às vezes a gente faz junto. E sempre tive esse contato afetivo com a cozinha, né? Então, por isso, por alguns momentos da minha vida, eu quis trabalhar profissionalmente com a gastronomia. Acabei não seguindo esse caminho, mas fiz alguns cursos, tive algumas experiências de trabalho em cozinha que foram super, super legais, super bacanas.
E também, obviamente, que isso direcionou um pouco a minha escolha no jornalismo. Eu fui trabalhar numa revista chamada Food Service News, né? E depois fui trabalhar no Grupo Informa, que é o grupo que organiza a empresa, a Feira de Negócios Fispal Food Service. E aí trabalhei por alguns anos nessa empresa, até que, como você disse, em 2014, ali por conta de uma série de mudanças no jornalismo, na minha vida pessoal e tudo mais, eu fui trabalhar na KPMG, atuar com a investigação de fraude. E isso aconteceu de uma forma bem natural, né? Eu tinha um conhecido que trabalhava em uma Big Four, que não era a KPMG, e a gente um dia conversando bastante sobre carreira, sobre profissão, ele falou, cara, se algum dia você quiser mudar de carreira, me avisa, você tem um super perfil para trabalhar com investigação, me fala. Aí o dia que eu resolvi que eu queria dar uma mudada profissional, liguei para ele, entendi um pouco melhor o que era, e foi um dos passos mais legais que eu dei na minha vida, porque de fato eu me encontrei ali na investigação e passei a trabalhar com muito prazer, com muito orgulho, né? E dentro da KPMG também, onde eu trabalhei por mais tempo aí nessa área, eu consegui conhecer também o compliance, consegui conhecer outras áreas, né, da investigação, não só o background check. Eu entrei na KPMG principalmente para fazer o background check, depois fui conhecer o e-discovery, né, a descoberta eletrônica, trabalhei bastante com revisão de documentos eletrônicos, e o compliance em si, quando eu fui fazer a minha pós-graduação e depois trabalhar bastante com esse tema. Técnicas de entrevistas também, trabalhei, técnica de investigação, análise de conteúdo digital, foram diversas frentes aí da investigação que eu atuei pela KPMG. E aí, seguindo um pouco o caminho do compliance, depois de um tempo resolvi sair da KPMG, fui trabalhar na IP, e na IP, trabalhando lá com compliance também, atuei, além do compliance, com a governança corporativa, e aí também depois na Oi, compliance, governança corporativa e sustentabilidade. Foram experiências bem bacanas, onde eu pude desenvolver bastante os processos de gestão, o olhar do gestor de uma área de compliance, de uma área de governança corporativa, atuando com os indicadores, atuando com os processos, atuando com os times e fazendo um gerenciamento disso tudo à luz de alguma diretriz, algum norteador que normalmente se tem na área de compliance. Então é nesse caminho que eu segui aí, nessa evolução profissional aí que fez um pouco o caminho da minha vida. Cara, muito legal ver toda a sua trajetória e durante a sua fala foram sendo despertadas algumas perguntas, tá? A primeira pergunta que eu queria te fazer é, cara, você é muito andarilho. Eu achei que eu fosse um andarilho, mas você, cara, você vai de longe, assim, ganha, É, porque foi muito jovem, né? Você foi sim. acompanhando os seus pais e tudo mais. E eu percebo que isso não afeta o ser humano que você é hoje, né? E eu vou te fazer uma pergunta, né, nesse sentido. Você mudou muito de cidade. Você não conseguiu, ter a possibilidade de criar vínculos longos de amizade na escola e tudo mais. Isso te afetou de uma certa forma na sua juventude, para talvez você ser um pouco mais rebelde, ou o questionador, não sei se o questionador é da sua natureza, ou tinha uma pitada ali de rebeldia, mas eu percebo que você hoje, né, hoje não, né, de todos os anos que a gente se conhece, isso nunca percebi um indício de uma complicação nesse sentido, mas eu queria explorar um pouquinho essa parte das mudanças, se foi desafiador para você, o que que você fez para superar? Se você puder contar um pouquinho dessa parte para a gente. Posso, com certeza. Cara, o questionador, ele é da minha natureza. E obviamente que que isso se transformou em uma rebeldia, principalmente na adolescência, né? No final ali da adolescência, principalmente. E justamente no sentido de entrar numa esfera de não entendimento do mundo de forma completa, né? E por muitos
muitos anos na minha juventude, eu questionava simplesmente pelo questionamento, né? E aí, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão de que, cara, eu não vou ganhar um jogo de basquete jogando futebol. Eu preciso entrar nesse jogo para poder questionar a regra, para poder discutir, para poder ganhar esse jogo, né? Eu não vou conseguir mudar esse jogo jogando em regras diferentes. Então, vamos entrar nesse jogo. E aí foi quando eu consegui entender um pouco mais esse mundo e direcionar a minha vida para um questionamento mais saudável, um questionamento mais construtivo. Tá? E eu não acho que tenha exatamente a ver todas as mudanças que a gente teve, que eu tive na minha vida, com relação a ser questionador, né? Mas sem dúvida nenhuma, mudar muito é uma das principais formações de personalidade que eu tive na vida, né? E claro que isso dificultou a criação de vínculos mais longos, mais duradouros com amigos e tudo mais, e eu consegui fazer essa conexão e esses vínculos que alguns eu mantenho até hoje a partir ali dos meus 15 anos, dos meus 16 anos, e tenho alguns amigos de colegial que eu cultivo e mantenho até hoje, com quem eu falo com frequência. E, por outro lado, me trouxe uma capacidade de adaptação muito grande, né? Então, quando eu fiz, por exemplo, eu acabei não comentando, mas depois de sair do jornalismo, eu tive uma passagem de 1 ano e meio, mais ou menos, como corretor de seguro de vida. Eu trabalhei como corretor de seguro de vida. Então, quando eu mudo do jornalismo para corretor de seguro de vida, depois para investigação de fraude, dentro da investigação de fraude, conhecendo diversas técnicas de investigação e depois o compliance e tudo mais, isso me permitiu, essa característica de adaptação, de adaptabilidade, me permitiu navegar por essas áreas todas de forma positiva, de forma saudável. Então, eu acho que me trouxe essa característica muito forte de conseguir me adaptar fácil, de conseguir me adaptar sem que isso seja uma grande crise, sem que isso seja um grande problema. Acho que eu tenho essa capacidade hoje, em função dessa quantidade de mudança, escola nova a cada 2 anos, amigos novos a cada 2 anos, e você chegar de fora numa escola com 12 anos, com 13 anos, isso gera uma conversa ali entre os alunos que já estão, alguns te recebem bem, outros nem tanto, então isso é sempre um desafio, com certeza. E é legal fazer uma estratificação disso, porque no final do dia é a gente que escolhe, né? Como que a gente vai enxergar o copo, se ele vai estar meio cheio ou meio vazio, né? Sei que no dia a dia é difícil, a gente enfrenta vários desafios, né? Pegar os colegas da escola que não gostam tanto da gente, né? Sempre ser o rosto novo ali no ambiente, né? Então já tem aquele ambiente moldado e você tem que se adaptar, mas você conseguiu extrair diversas lições na sua infância e juventude que possibilitaram com que você conseguisse se adaptar muito rápido às diversas mudanças de carreira que você teve na vida. E na minha visão, acho que você se encontrou, né, quando você conheceu o universo das investigações. Com certeza. Tanto é que você continua atuando dessa forma e fez diversos cursos de especialização para que se preparasse cada vez mais. Você tocou num ponto interessante que faz referência à mudança da carreira, né? Quando você se reuniu com esse amigo, né, foi bater um papo com ele e ele te falou, pô, Eric, cara, se você quiser mudar, eu consigo te ajudar porque você tem as características, você tem aquilo que precisa no investigador. E a gente que trabalha com isso, né? Todo curso que a gente dá, sempre vem essa pergunta, né? O que eu preciso ter para ser um bom investigador de fraude, um bom investigador corporativo? E eu queria jogar essa bola para você, né? Vamos lá. Quais são as características, na sua visão, que são extremamente relevantes e importantes para um profissional que queira atuar no universo de investigações, no universo de compliance e também no universo de governança? Legal, vamos lá. Cara, acho que o primeiro de tudo é o ceticismo profissional. É não receber as informações e aceitar as informações sem algum nível de crítica, sem algum nível de questionamento, né? Acho que esse
eu me encontrei, né, quando eu comecei a trabalhar com investigação, justamente porque atingiu um nível de poder questionar e de aquilo fazer parte, né, do meu dia a dia, que vinha totalmente ao encontro do que eu sempre acreditei, né, de, pô, tô recebendo essa informação, mas ela é realmente verdade? Como é que eu faço para validar essa informação aqui? Onde que eu olho aqui para entender o que tem por trás dessa informação? Né? Então, eu acho que é bem esse o principal olhar que o investigador tem que ter. Né? Obviamente que depois ele vai ter algum nível de especialização em alguma área da investigação, talvez seja na área da investigação digital, talvez seja na contabilidade, né, forense, talvez seja no background check, pode ser em qualquer uma delas ou em todo o processo, mas de qualquer forma, em todas essas áreas da investigação é importante. Primeiro passo é questionar aquela informação que se recebe. Eu acho que isso faz a diferença. Você sempre está olhando o que está por trás daquilo que chegou até você, né? E tentar entender o contexto das coisas de forma mais ampla. No compliance como um todo, isso sim faz parte, isso é fundamental. Agora, o compliance ele tem uma característica, o compliance e a governança, de muito mais resiliência, né? De muito mais foco naquilo que está definido em termos de processo, em termos de indicadores. O compliance ele precisa estar sempre sendo executado com muito afinco, com muita vontade, com muita disciplina, porque são processos que as pessoas, para facilitar negócios, e não por maldade, mas para acelerar, às vezes, o negócio, podem acabar falando, não, peraí, o compliance não faz parte do negócio. O compliance é um negócio que a gente tem que fazer aqui para cumprir uma regra, para cumprir uma tabela. Muita gente ainda enxerga o compliance dessa forma, infelizmente. Então você tem que ser muito mais disciplinado, tem que ter um olhar muito mais atento para não se deixar levar pelo negócio, pela ansiedade de gerar negócio, gerar resultado. O compliance ele precisa ter essa disciplina, essa resiliência naquilo que ele se propõe. Né? E a governança também. A governança tem os ritos de governança que tem que ser seguidos para que a governança promova a transparência necessária, né, que ela se propõe. E muitas vezes também esses ritos eles são taxados como burocracia, como algo que, putz, tem que fazer todo esse processo, tem que mandar a pauta da reunião com tempo antes, tem que mandar o material da reunião com tempo antes. Tem, né? Porque as pessoas precisam se preparar para aquela reunião, para discutir aquilo com profundidade, para dar o nível de transparência que precisa. Então, essa disciplina, essa resiliência, ela é importante na gestão tanto do compliance quanto da governança. E acho que na investigação, o principal é o senso crítico, esse ceticismo com aquilo que se recebe de informação. Cara, fantástico. Acho que, cara, investigação a gente sempre vai buscar os fatos, né? Para trazer uma resposta a algum tipo de incidente ou ocorrência. Já quando a gente fala do compliance e da governança, a gente está buscando uma mudança, uma transformação. Exato. E a palavra resiliência, eu acho que ela se encaixa muito bem em tudo isso, porque são inúmeros os desafios, né? E, e tentando explorar um pouco aqui contigo, a gente percebe o mercado bastante saturado, né, com relação principalmente ao compliance. Uhum. Né? A gente percebe uma busca desenfreada para simplesmente atender requisitos definidos em alguma norma, em alguma lei. Né? E aí a gente acaba barrando em uma situação bastante complicada, porque quando a gente fala de compliance, a gente está falando de transformação, não em cumprir tabela. O que você acha, assim, qual que é o seu pensamento para que a gente consiga mudar isso? Cara, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos em relação ao compliance é que é sobre pessoas, né? A norma, o requisito, seja qual for, né? CVM, Proética, ISO,
lei anticorrupção, LGPD, qualquer legislação que você tenha por trás é um pano de fundo. No final das contas, são travas que se colocam porque as pessoas ainda não atingiram uma cultura de compliance suficiente para fazer aquilo que é certo, independente da circunstância, né? Então, o compliance ele é sobre pessoas. Isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu tenho para mim e que eu carrego para mim o tempo inteiro. Para mudar isso, eu acho que a gente precisa, primeiro, ter isso dentro da gente. A partir do momento que a gente tem isso dentro da gente, trabalhar com empresas em que os principais dirigentes, aí eu estou falando de C-level, eu estou falando de conselho, também tenham isso enraizado nas suas mentes, no seu modo de pensar, no seu dia a dia, para que isso possa ser levado à frente para o restante da companhia. Porque senão fica um compliance que dá treinamento, que faz regra, que faz as coisas como tem que ser de acordo com alguma metodologia que foi definida ali pela empresa, e no final do dia o CEO ou algum diretor C-level decide uma outra coisa e nada acontece, todo mundo fica com aquela sensação de que, mas o cara pode, o cara tem cargo, ele pode definir algo mesmo que seja contra o código de ética, mesmo que seja contra aquilo que a empresa pregou o tempo todo, né? Então é muito mais nesse sentido de cultura, de estar na cabeça dos principais dirigentes, e não só na cabeça, mas no coração. Acho que eu vou chegar no coração, porque eu acho que o coração, a gente reage muito mais no dia a dia com o coração do que com a cabeça. A cabeça a gente é algo que a gente pensa, é algo que a gente coloca em prática com reflexão. O coração não, o coração a gente reage. Quando a gente age em uma situação com naturalidade, a gente está agindo muito mais com o coração do que com a cabeça. E se o compliance, e se fazer o certo, não preciso nem usar a palavra compliance, né, mas fazer a coisa certa está no coração das pessoas, acima de lucro, acima de resultado, acima de ficar bem com o acionista. Se o fazer a coisa certa está no coração das pessoas, acho que as coisas fluem e a gente consegue mudar essa cultura. É muito complicado, porque existe uma pressão muito grande, a gente tem que ter resultado, a gente tem que ter lucro. Eu não estou falando contra isso de forma alguma, porque não faria sentido a gente ter empresa e não ter lucro, mas tem que ser maior. Esse propósito tem que ser maior. Não tem, senão não muda. Cara, eu concordo muito com você. Talvez foi muito benéfico, né, a existência da Operação Lava Jato, todas as investigações da Polícia Federal, as notícias diárias sobre o assunto. Isso fortaleceu muito a nossa prática, né, de compliance e investigação. Com certeza. A lei anticorrupção ajudou muito, né, a dar uma direção de como implementar um programa, etc. Mas, passados alguns anos, a gente percebe que o propósito da existência do programa foi para atender a lei anticorrupção, né? Talvez, na minha visão aqui, refletindo junto com você, a gente precise dar alguns passos atrás para entender o propósito do programa. E concordo muito com você. O programa ele é feito por pessoas e para pessoas. Os Exato. processos, eles vão existir, né? Eles precisam existir, as formalizações, políticas, procedimentos, mecanismos, etc., treinamento, plano de comunicação. Mas, se tudo isso existir, mas não existir a transformação das pessoas, só vai ficar no papel, né? Só vai Exato, ficar no papel. exatamente. Então, acho que é o momento da gente repensar. Uma crítica que eu sempre faço, e sugestão também, aos compliance officers das empresas saia de trás dos documentos, saia de trás das políticas, dos procedimentos, das planilhas que você utiliza e comece a andar pelos corredores, comece a conversar com os colaboradores, monta um cronograma de comunicação com cada uma das áreas, se reúna com eles,
porque é assim, né, que a gente consegue causar uma transformação real, né, através da confiança. Nosso trabalho, ele exige muita confiança. As pessoas precisam Uhum. olhar para a gente e acreditar que a gente está ali para contribuir para a comunidade da empresa. É. E você tocou num ponto, Vini, que assim, é algo que é base da comunicação, né? E que pode ser trazido para o compliance, para qualquer outra área, de forma bastante pertinente, que é você conseguir se conectar com as pessoas, né? Quando você fala, ande nos corredores, converse com as pessoas, é entender com quem que você está falando, né? Quem são esses colaboradores que você quer influenciar, né? Que você quer influenciar mesmo de forma positiva, né? Para que façam a coisa certa na hora que a situação estiver ali na frente dele. Né? Se eu estiver conversando com executivos, eu não posso usar uma linguagem, usar um modelo muito infantil, muito didático, muito básico. Eu tenho que ser um pouco mais falar a língua dessas pessoas. Se eu estiver falando com um time operacional, eu também tenho que usar a linguagem que essas pessoas entendem. Se eu estou falando com um público mais jovem, né, eu também tenho alguma linguagem específica que eu tenho que abordar para trazer esse time para perto de mim. Então, esse olhar de conexão com o negócio, de conexão com as pessoas no dia a dia, ele é fundamental. A gente tem essa obrigação, a gente, aí eu estou me colocando aqui como compliance officer também, né, que tive aí os últimos anos trabalhando à frente de cadeiras de compliance, a obrigação de entender quem são as pessoas com quem a gente está conversando, né? A obrigação de entender como que eu trabalho esse tema de uma forma que seja positiva, que a pessoa possa levar isso para casa dela, né? E possa sentar na mesa da sala e conversar com a família quando surgir uma notícia sobre um caso de corrupção ou sobre um caso de situação análoga à escravidão, por exemplo, e consiga falar sobre isso. Ah, olha só, na empresa falaram sobre isso outro dia e tal. E isso transforme realmente a vida dessas pessoas e das famílias delas para que elas possam, que a gente consiga realmente fazer alguma diferença nessa loucura que a gente vive no dia a dia, né? Sem dúvida. E você tocou num ponto que é interessante. Você falou trabalho análogo à escravidão. Nós vimos nas duas, três últimas semanas, três, quatro casos Exato. de investigações ou ações da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, etc., libertando pessoas dessas situações de extrema fragilidade, eu diria. E dentro da nossa experiência, a gente sabe que quando o assunto está em pauta, né, começam a surgir várias outras notícias a cada dois, três dias sobre o assunto, porque, enfim, as autoridades começam a dar um nível de importância maior para esse Uhum. tipo de situação. Cara, na sua visão, né, dentro da sua experiência, o que falta para as grandes organizações dos principais setores, né, afetados, por exemplo, o setor de agricultura, setor do varejo, né, setor industrial, que depende de Uhum. alguma matéria-prima que vem da agricultura também, que essas grandes organizações precisam fazer para minimizar esse tipo de ocorrência? A gente sabe que não dá para extinguir, né? A única forma de extinguir um risco é parando de operar. Não, É não, não, não não, estar no não negócio. estar no negócio. Mas o que falta assim para que a gente diminua esse tipo de ocorrência? Do lado da empresa, em primeiro lugar, e aí depois eu vou fazer a pergunta do outro lado, né? Nós como sociedade, o que a sociedade Sim. pode fazer para combater esse tipo de situação? Olha, do lado da empresa, eu vou voltar naquela questão do propósito acima do lucro, acima de tudo, né? Porque quando eu vou contratar um fornecedor, um prestador de serviços, né, uma empresa que vai terceirizar parte da minha mão de obra, por exemplo, e normalmente os casos de situação análoga à escravidão acontecem nessas condições, né? Quando eu vou contratar essa empresa que vai fazer esse serviço, eu não posso olhar só para o preço que ela está oferecendo.
Eu não posso olhar só para aquilo, mas ele já presta serviço para todo mundo, né? Vou contratar esse cara aqui mesmo, que ele presta serviço para todo mundo, o preço dele é melhor, então vamos com ele mesmo. Eu preciso buscar informação suficiente para me cercar de que aquela empresa é idônea, de que aquela empresa faz a coisa certa, de que aquela empresa traz realmente dentro dos valores dela, valores que são condizentes com os meus, né? E aí, nesse processo, é um processo que precisa ir um pouco mais a fundo. Eu não posso simplesmente dar um check lá, CNPJ está válido, recolheu aqui os impostos, tem aqui, tá tudo certo. Eu preciso entender um pouco mais a fundo quem é esse sócio dessa empresa que eu estou contratando. Ele tem outras empresas? Ele teve algum problema com essas outras empresas que ele tem? Essa situação que a gente viu recentemente, que ganhou a mídia e repercutiu dessa situação análoga à escravidão, o sócio dessa empresa que estavam aí os 200 e tantos trabalhadores que foram libertados, ele já tinha em uma outra empresa, que ele era sócio, 10 autuações do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, isso a gente não pode condenar essa pessoa, obviamente, mas isso tem que levantar uma bandeira para, de repente, eu enviar alguém do meu time de compliance ou alguém do meu time de trabalhista para entender como que é o alojamento que essa pessoa oferece para os trabalhadores que estão trabalhando para mim. Como que é o dia a dia desses caras. Deixa eu ir lá conversar com esses caras. E óbvio que isso custa dinheiro, isso dá trabalho, isso é algo que não é uma coisa que vai ser feito com o apertar de um botão. A automatização dos processos ela é importante e economiza muito tempo, traz muito mais agilidade, muito mais facilidade, mas se eu não tiver pessoas capacitadas trabalhando aquilo que me foi gerado de informação e pessoas que critiquem essa informação que chegou até mim, né? Pô, será que o alojamento que esses caras estão é adequado? Será que eles estão recebendo equipamento de proteção? Será que eles estão, de fato, sendo alimentados de forma condizente? Deixa eu ir até lá. Deixa eu conversar com esses caras, né? Porque tem aqui 10 autuações do Ministério Público do Trabalho para sócio dessa empresa, né? Não vou fazer isso para todos, mas alguns eu vou ter que fazer. Então é isso, né? Eu tirar um pouco o olhar simplesmente de ser rápido, de ser ágil, de gerar mais lucro, de economizar e olhar um pouco mais com cuidado para as pessoas, um pouco mais com atenção para aquilo que está por trás da informação, né? Acho que passa por aí, né? E tudo bem, eu vou tirar um pedacinho do meu lucro, talvez eu tire aqui 1% do meu lucro, que não é nada no final do dia, né? Perto do que as empresas faturam. Mas eu vou garantir aí uma mudança de cultura na sociedade, né? E o outro ponto da sua pergunta, né, de enquanto sociedade, eu acho que é a gente não aceitar essas coisas, né? Assim como existem todas essas campanhas de denúncia de racismo, de denúncia de violência contra a mulher, de violência contra a criança, de violência contra animais, eu acho que a gente tem que estar atento o tempo todo, né, para entender se as pessoas realmente estão respeitando aquilo que elas se propõem a respeitar, né, no caso, as condições de trabalho, e caso a gente venha a visualizar algo diferente disso, a gente ter tranquilidade para denunciar, a gente ter tranquilidade para chegar até os responsáveis na empresa que a gente trabalha, às vezes, né, e denunciar isso, ou até o Ministério Público do Trabalho, em alguns casos a gente pode denunciar enquanto cidadão também. Eu acho que é nesse sentido. E muita educação, né? Muito falar sobre isso. Acho que a mídia ela tem um papel fundamental, sim, né? É um papel que é muito importante de trazer luz sobre essas coisas, porque é uma forma de você levar a discussão para a mesa do jantar das pessoas, né? É uma forma de você levar a discussão para dentro da casa das pessoas, é você expor isso na mídia. Então, eu acho que é educação e um olhar de mais cuidado, de mais atenção, esses dois caminhos aí. Cara, matou a pau. Eu concordo com você, em ambas as visões. Eu acredito que, de novo, a gente não. Primeiro, a empresa precisa ter um processo razoável, né, de diligência na hora de contratar esse prestador de serviço, principalmente os caras que estão ali na cadeia produtiva, quando o assunto é esse. E não só fazer isso,
no começo, na entrada, mas fazer um acompanhamento, né, um monitoramento, colocar dentro do contrato cláusula de visita e etc. Ir até o local para conhecer as instalações, cara. Isso gera um custo? Gera, mas perto do prejuízo financeiro que a companhia pode ter, e principalmente reputacional, não é Uhum. nada, nada, nada. Cara, quase 0,001% do que você vai perder com dano reputacional, né? A gente É, sabe, viu pelas notícias que uma das empresas afetadas, né, com a sua reputação afetada, já reviu o planejamento estratégico para esse ano e para os próximos, porque eles já exatamente. não têm mais a mesma expectativa de receita, porque eles sabem que eles vão sofrer porque os clientes estão muito atentos atualmente com relação a esse tipo de coisa e as pessoas param de consumir os produtos mesmo, né? Com certeza. Com relação à sociedade, cara, eu concordo bastante com você e está muito relacionado ao que a gente busca no programa de compliance mesmo, trazendo de volta para isso. A Uhum. partir do momento que você conscientiza os seus colaboradores com conhecimento de verdade, profundo, não estou falando daquela palestrinha de 1 hora, né, que é dada uma vez por ano. Cara, é quando você realmente consegue atingir o teu colaborador, né, para um nível de conscientização mesmo. A partir desse momento, você tem um agente de compliance ali, no dia a dia, uma pessoa realmente, cara, falando, não, eu não aceito nenhum tipo de atividade irregular aqui dentro da empresa. Se alguém estiver fraudando, eu vou denunciar. Se alguém estiver assediando, eu vou denunciar. E aí, levando isso para um outro patamar, a mídia tem um poder muito grande de chegar dentro das casas, né? Mas a gente vive aí talvez um quinto ou sexto poder que foi dado às pessoas, que são as redes sociais. Hoje todo mundo tem Sim, voz, sim. né? Então, e aí eu acho que talvez uma grande sacada é quanto mais pessoas nas mídias sociais começarem a se preocupar com essas questões, com esses assuntos, se posicionarem, trazerem conscientização sobre o tema, mais agentes do combate ao trabalho análogo à escravidão, ao combate à discriminação racial, LGBTfobia, violência contra a mulher, mais pessoas a gente vai ter na rua tratando desse tema e mais ações nós teremos iguais às que a gente tem visto hoje, né? E isso também causa um efeito nos legisladores, porque a gente sabe como funciona a cabeça do político, né? Ele e faz parte do sistema. O que ele faz? Ele busca atender a necessidade do seu público. Então, Claro, se a sociedade está pedindo algo, ele vai lá e cria uma legislação para atender essa necessidade e mostrar que ele está trabalhando e que ele merece ser eleito, etc. Que é super normal, faz parte. Então, quanto mais pessoas se posicionarem com relação a esses temas, mais leis serão promulgadas nesse sentido. Tem uma lei que saiu na Alemanha, tem uma lei que saiu na Noruega, que força, que espreme ainda mais as organizações a fazerem a devida diligência da sua cadeia produtiva. Torcendo perfeito. muito para que essa lei chegue logo ao Brasil, porque, primeiro, vai trazer uma maior segurança para as Uhum. pessoas, a gente, talvez, o número de investigações e situações aumentem. É muito triste quando a gente vê a notícia, né? Eu fico sensibilizado quando eu vejo uma notícia, algum vídeo, mas é uma mistura de tristeza, porque existe a situação, mas também de felicidade, porque essas pessoas estão sendo libertadas, Exato. né? Então, eu espero que realmente esse número de situações cresça cada vez mais, o combate aumente. Cara, muito boa a sua reflexão, muito alinhada com a minha. Agora, uma pergunta, cara. Qual que foi o grande desafio que você enfrentou na sua vida até hoje? Profissionalmente, Cara, qualquer desafio, cara. Pode ficar muito à vamos lá. vontade. Cara, eu acho que um grande desafio primeiro, o desafio que eu estou tendo no momento, né, que é a paternidade, eu acho que
tem sido assim uma experiência mágica, né? Eu acabei não falando muito disso ainda, mas meu filho nasceu agora em dezembro, né? E nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação, ficou 73 dias na UTI neonatal. Faz aí um pouco mais de uma semana que a gente está em casa e tem sido mágico, mágico, apesar de muito desafiador também, né? Toda a insegurança, toda a situação de entender o que ele quer, o que ele precisa, como que eu tenho que me portar para trazer isso para o dia a dia dele, trazer conforto, trazer carinho, trazer amor, trazer segurança, né, de uma forma positiva. Eu acho que esse é um grande desafio que eu estou vivendo hoje, né, que é atual. Agora, eu acho que na minha vida, cara, eu vou trazer um assunto aqui que eu não costumo abordar muito, mas que acho que é importante, né? Eu cresci numa situação, principalmente depois do divórcio dos meus pais, de uma situação de muita violência doméstica, né? Minha mãe sofreu bastante com isso depois do divórcio dos meus pais, com a pessoa com quem ela escolheu seguir a vida dela por um tempo. É, e acho que isso foi muito desafiador para mim, né? Primeiro, por vivenciar isso, foram cerca de, sei lá, 8 anos, 6 anos que a gente viveu nessa situação de violência e superar toda essa carga emocional, toda essa carga depois, né, de adulto, eu acho que foi um desafio muito grande. Muita terapia, muita reflexão, muita conversa, para conseguir passar por isso de uma forma a entender o que aconteceu, principalmente, né, os porquês. Pô, por que minha mãe ficou nessa situação tanto tempo? Por que esse cara fazia isso? Por que eu não fiz nada antes? Né? Por que eu deixei isso me influenciar tanto? E são perguntas naturais, né? Por mais que eu fosse criança, adolescente, né? Eu cresci com uma ideia de que eu poderia, de repente, ter feito alguma coisa, né? Apesar de toda a impotência da criança. Mas acho que isso foi um grande desafio, assim, e também me trouxe para um lugar de autoconhecimento, para um lugar para um lugar de transformação também muito importante na minha vida. Eu acho que esse foi um grande desafio. Eu acho que esse foi um grande desafio. E o que você diria para uma pessoa que talvez esteja passando por essa situação nesse momento? Qual dica você daria para ela? Cara, denuncia, denuncia. A gente viveu isso por muito tempo, justamente pelo medo de denunciar, pelo medo de, putz, se eu denunciar pode ser pior, né? Mas denuncia. Sempre tem alguém perto, alguém próximo para acolher, alguém próximo que vai apoiar e trazer luz para situações como essa, principalmente hoje em dia, talvez 20, 30 anos atrás isso fosse diferente, né? Essa relação marido-mulher, ela era uma relação que tinha ali uma coisa que todo mundo falava que ninguém mete a colher e não sei o quê, mas meta sim a colher. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso, denuncia, coloca luz sobre isso, chama a polícia, chama quem você imaginar que possa ajudar, mas se meta sim, denuncie, porque eu acho que essa é a única forma de tentar fazer alguma coisa e tentar colocar um fim nesse tipo de violência, né? Por mais que no momento da denúncia chega a polícia, isso gere ali um transtorno, um estresse muito grande para todo mundo que está envolvido, principalmente se tem criança e tudo mais, depois isso vai ser diferente, isso vai ser uma solução, um ponto de quebra, um ponto de ruptura na violência para um cuidado, para um acolhimento e uma transformação mesmo na vida das pessoas. Eu concordo com você. Eu acho o agressor, o assediador, ele fica numa zona muito confortável, né? Quando ele percebe que as pessoas do outro lado se calam. E a tendência é que a situação acabe piorando aos poucos, né? Ou de uma forma muito rápida também. Além disso, se a gente acaba se calando, acaba uma relação
essa pessoa ela inicia uma outra e ela continuará adotando o mesmo padrão que é de agressão, de humilhação, Hum, e todo o resto de sentimentos ruins e situações horríveis que ela faz passar. Então, de fato, concordo com você, eu acho que tem que denunciar mesmo. Se considerado crime, tem que abrir um inquérito criminal, essa pessoa tem que pagar pelo prejuízo que ela causou, físico, psicológico, emocional, e para que isso seja interrompido, né? A melhor forma é denunciar para que as autoridades tomem as devidas ações necessárias, né? E, cara, obrigado por compartilhar eu realmente não sabia, né? Então, de fato, é, é. você torna isso muito privado e obrigado por compartilhar conosco essa experiência. Eu acho que ela é super válida para que pessoas que tenham passado pela mesma situação procurem uma ajuda, né? E de novo, acho que você é um grande vencedor, porque, cara, a gente se conhece há tanto tempo, né? E nunca notei um ponto que pudesse refletir algum trauma dessa situação, né? Então você conseguiu superar super bem e ser uma pessoa boa, né? Tem tantas pessoas que acabam passando por isso e que se tornam revoltadas com a vida, Uhum. partem por um caminho talvez não muito nebuloso, né? Recorram enfim, a vida pode virar um caos, né? Mas você conseguiu superar tudo isso e de novo trouxe o copo meio cheio, né? E talvez transbordante, eu diria, por ser quem você é. Fiquei até sem palavras aqui, Não, amigo. obrigado, cara, obrigado. Pode Esse é um ponto, assim, eu realmente não costumo, e talvez antes até falasse menos disso, e optei por trazer isso aqui, porque eu acho que é uma discussão que é importante, né? É algo que acontece, a gente vê a quantidade de feminicídio que tem, a quantidade de situações de violência que ainda acontecem, né? E às vezes até de mulher com homem, de mulher com mulher, de homem com homem, e acho que todas essas violências elas acabam sendo prejudiciais, né? E acabam colocando as pessoas em situações que quem olha de fora às vezes fala, ah, mas pô, por que que fica do lado desse cara? Por que que fica do não sei o quê? E às vezes não é, às vezes não, com certeza não é simples assim, não é algo tão fácil, né, de se resolver, não é algo tão, binário. simplesmente, não é binário, vai embora, pronto, resolve, não precisa ficar junto, não é binário assim, né, tem um monte de coisa, tem um contexto todo que envolve, tem toda uma carga emocional e isso acaba realmente prejudicando. E quanto mais a gente fala dessas coisas, isso eu aprendi fazendo bastante terapia, né? Acho que o que você falou, né? Você não deixa transparecer situações como essa. Eu acho que é a custa de bastante terapia. Eu sempre fiz terapia e depois que eu descobri o poder que a terapia tem de me ajudar a olhar para aquilo que me construiu, porque isso faz parte da minha construção, né? Isso faz parte da minha personalidade, isso faz parte da minha história. Aceitar essas coisas que aconteceram comigo, né? De uma forma de acolhimento mesmo. Falar, ah, Eric, vem cá, isso aconteceu, cara. Isso aconteceu. Você viveu muita violência na sua infância, na sua juventude. É, e tá tudo bem, né? Você já passou por isso, não precisa denunciar agora, porque você já passou por isso, né? E a situação já se encerrou, já acabou. E o que eu vou fazer com isso agora, né? E acho que uma das coisas que eu posso fazer é falar um pouco sobre isso, é trazer um pouco luz sobre essa situação, para que outras pessoas possam, de repente, ouvir essa nossa conversa e falar, putz, tem alguém que eu conheço que está passando isso, acho que eu vou lá intervir, né? Eu vou lá, de alguma forma, tentar ajudar, né? Eu acho que é importante que a gente fale sempre sobre isso e consiga trazer a luz, e a terapia me ajudou muito a direcionar essa raiva que vem muitas vezes, essa angústia que vem muitas vezes, a direcionar para de uma forma positiva e aprender com isso e trazer coisas positivas a partir disso. Cara, muito bom. Todos nós temos as nossas dores, as nossas angústias, as circunstâncias que marcaram a nossa vida, e transformar isso em combustível para se tornar uma pessoa melhor, eu acredito que seja a melhor escolha.
É isso né? aí. E do tipo, cara, eu vou fazer diferente, né? Eu não vou deixar que esse tipo de situação afete quem eu sou ou quem eu serei daqui pra frente, né? Pergunta, meio que eu bate-bola, jogo rápido lá da Marília Gabriela. Cara, Vamos lá. o que significa o seu casamento? Cara, estabilidade. Eu acho que depois que eu conheci minha esposa e comecei a ver o poder que tinha essa relação, esse relacionamento, eu consegui ter estrutura para crescer como homem, como pessoa, como profissional. Eu acho que é isso, é essa estabilidade. Legal. A chegada do seu filho. A descoberta de um amor que eu não sabia que existia, cara. É muito louco, assim. Olhar para ele e enxergar tanta potência de vida, tanta possibilidade de descobrimento, é um negócio fantástico, assim. Tem sido, como eu falei, tem sido mágico, assim, vivenciar isso. Razão de. Cara, é crescer, né? É crescer em todos os aspectos. Quando eu falo em crescer, eu não estou falando principalmente de carreira, não. Estou falando principalmente enquanto homem, né? É me conhecer, me desenvolver, é olhar para aquilo que aconteceu na minha história, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu me transformei e olhar para aquilo que eu posso ainda me transformar. Né? Acho que enquanto a gente está vivo, a gente tem possibilidade de transformar, de fazer diferente e acho que a minha razão de viver é crescer e me desenvolver. Legal. Qual que é a sua visão de futuro profissional? Profissional, poder trabalhar de fato com pessoas e com empresas que tenham no propósito, no coração, aquilo que eu acredito, que é a integridade, a conformidade. Eu acho que é poder fazer essas escolhas sem me preocupar com financeiro, sabe? Também. Me conectar de fato com essas pessoas, com essas empresas e conseguir trabalhar de forma natural com essas pessoas. O que a maturidade te trouxe? Consciência, cara. Ela me trouxe consciência de que eu tenho, por mais que eu estude, por mais que eu aprenda, por mais que eu me desenvolva, sempre vai ter um. Acho que cada passo que eu dou, o horizonte ele se alarga, né? Eu tenho mais para aprender, eu tenho mais para conhecer. Eu acho que é essa consciência. Essa pergunta é muito legal, tá? E é bastante, um pouco difícil de responder, mas, cara, o que que o Eric de 18 anos falaria pro Eric de hoje ao te olhar? Que deu certo, cara. Que deu certo. Você sabe que isso eu vou extrapolar um pouco aqui, eu não vou ficar no bate-bola, tá? Essa é Tá bom. legal. Quando eu tinha mais ou menos 18, 20 anos, eu escrevia carta para mim no futuro. Né? Caramba, que legal. Teve uma época que eu fazia, eu sempre gostei muito de escrever, o jornalismo veio também por isso, e eu comecei num período a escrever carta para mim no futuro, né? E coisas que eu esperava de mim no futuro, coisas que eu esperava que estivesse vivendo e falando sobre o que eu estava sentindo naquele momento. E eu gosto de olhar essa transformação que eu vivenciei e falar, puta, deu certo, cara. Eu consegui chegar perto daquilo que eu esperava, né? Eu consegui chegar, mudar uma parte daquilo que estava me incomodando, eu consegui mudar uma parte daquilo que me deixava para baixo, eu consegui mudar isso e crescer e me desenvolver. Então, eu acho que eu olharia para o Eric de 18 anos, olharia para mim com orgulho e falaria, cara, deu certo. Cara, isso é impagável. É É, impagável. é. E a última pergunta do bate-bola, jogo rápido. O que é sucesso para você? É quando eu consigo trabalhar e viver o flow, o estado de flow, né? O estado de imersão total naquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo. Isso para mim é sucesso. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com me sentir inteiro naquilo que eu estou fazendo, sabe?
quando eu estou trabalhando e de repente passou 4 horas e eu nem vi o tempo passar e termino de fazer o negócio e olho para aquilo que eu construí e falo, caraca, que legal, né? Então eu acho que isso para mim é sucesso. Cara, muito bom escutar isso. E eu acho que ele encaixa super bem, né, com o ditado, a frase que é sempre utilizada, né? Trabalhe com o que você gosta e com o que você ama e você nunca trabalhará na sua vida, É isso, né? é isso. E precisa ter muita coragem para É, fazer isso, né? Precisa é. saber abrir mão de coisas que talvez não valham tanto quanto a gente imagina, né? Para conseguir viver isso. Mas fala aí, É. complementa. Não, eu ia dizer que eu costumo falar, cara, que eu não vim nessa vida para sofrer. Eu vim para me divertir. Então, se é para trabalhar, vamos se divertir com o trabalho. Se é para se divertir com o que quer que seja, vamos se divertir com isso também. Se é para ser pai, por exemplo, eu vou me divertir com meu filho, né? Então é isso. Tudo aquilo, mesmo que sejam responsabilidades, mesmo que sejam tarefas que a gente tem que executar, processos tem que ser divertido. No final das contas, o conjunto tem que ser divertido, né? Então, eu acho que é isso. Tem que ser legal. Cara, muito bom. A gente vai para a parte final aqui. Queria deixar um espaço para que você transmitisse algum tipo de mensagem para quem está escutando a gente, para quem nos escutou a sua história, trajetória, visões, reflexões. Que mensagem final você gostaria de deixar para essas pessoas? Cara, a única coisa que eu falo sempre para as pessoas, cara, é sejam felizes. Seja feliz naquilo que você for fazer, naquilo que você escolher, o caminho que você escolher para sua vida. Sempre pare, tem algumas pausas aí de tempos em tempos para entender se você está sendo feliz, né? Porque as empresas vão e vêm, algumas inclusive quebram, né? Se vão de vez. As pessoas nas nossas vidas são poucas as que continuam de fato com a gente ao longo do tempo, são pouquíssimas, né? Então, muitas vezes a gente valoriza aquilo que a gente está vivendo no momento, num nível muito alto, e não consegue olhar em volta, não consegue olhar para trás nem para frente, porque a gente está imerso, a gente está absorto por aquilo que a gente está fazendo, que a gente tem que entregar, porque a empresa, porque o chefe, porque a família, porque tem que pagar a conta, mas no final das contas, né, tá valendo a pena? Eu estou sendo feliz, de fato, com aquilo que eu estou entregando, com aquilo que eu estou vivendo, principalmente. Então, é isso. Acho que se eu pudesse dar um conselho sejam felizes. Só isso. Cara, fantástico, Eric. Matou a pau. De novo, né? Eu acho que se eu pegar aqui a frase mais repetida no podcast foi essa. É, muito Cara, bom. ser feliz. Ser Que bom. feliz realmente faz todo sentido, né? É A isso. gente tem que tentar sair da corrida dos ratos, né? E correr atrás daquilo que realmente importa, que é a nossa felicidade, independente de quanto dinheiro a gente vai ter, né? Obrigado, amigo. Obrigado por dividir a sua vida, a sua história, né, conosco. Eu tenho certeza que eu já tirei diversas lições aqui no nosso bate-papo, e que os nossos ouvintes atuais ou daqueles que escutarem a gente daqui 4, 5 anos, ou até quando as redes sociais existirem, né? Não é? Que tenho É isso certeza aí. que elas tirarão excelentes lições da nossa conversa. Agradeço por ter aceito o convite. Espero que tenha ficado bastante à vontade no nosso bate-papo. E obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de saber sobre esse caminho que você estava seguindo. A gente teve a oportunidade de conversar, em particular sobre isso algumas semanas atrás. Eu te falei, que eu me orgulho muito dessa sua decisão, porque ela carrega tudo, um monte daquilo que eu falei aqui, você está carregando, né? Você está vivenciando, você está conseguindo colocar na prática do seu dia a dia eu não sei se é uma filosofia, mas essa crença que eu tenho, né, de ser feliz. Então eu te agradeço demais o convite para poder fazer parte desse projeto, para poder compartilhar aqui com vocês.
fiz questão de compartilhar algumas coisas da minha vida pessoal, porque eu acredito que realmente isso pode ajudar alguém, né? Espero que possa ajudar alguém, que no final das contas é sobre isso, né? É a gente ajudar, a gente crescer junto, a gente se desenvolver e ajudar os outros a se desenvolverem. E, cara, obrigado demais, conta comigo sempre, né? Acho que você é uma das pessoas que eu tenho aí de contato há um bom tempo, né? Apesar de nem sempre a gente estar se falando e estar trocando ideia, mas você é um cara que eu admiro bastante, muito mais agora a partir desse caminho que você decidiu para sua vida aí. Obrigado mesmo pelo convite e parabéns, cara. Pô, obrigado, meu amigo. Você tava querendo me emocionar, me fazer chorar na frente da câmera. Dei uma Oh, controlada aqui, me segurei, mas aí não sei se a câmera tá pegando, mas o olho encheu de lágrima, viu? que bom, Obrigado. que bom. Deixa escorrer, cara. Deixa escorrer. Faz bem pra alma, cara. Lava a alma, né? Como, Lava, como dizem, as literalmente. lágrimas lavam a alma. Obrigado pelas Literal. palavras também, te admiro muito. Fico muito feliz em conseguir acompanhar a sua evolução de vida desde quando nós nos conhecemos, construindo uma família. Deu para escutar o choro do bebê aí. E, cara, desejo muito sucesso a você, que a sua família continue se desenvolvendo, crescendo, que você conquiste muitas coisas, porque o mundo precisa de pessoas iguais a você. Que pessoas iguais a você se multipliquem neste mundo. Tá bom, meu amigo? Muito legal. Obrigado, cara. Pessoal, esse foi o nosso podcast, o episódio com Eric Bernardes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem alguém que precise escutar esse podcast, esse vídeo ou assisti-lo, fica a minha sugestão aqui para que compartilhe. Olha lá, a emoção é tão grande que até me embananei aqui, pessoal. Compartilhem, pessoal, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até o próximo podcast. Abração.